Amém. Querendo saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe assim maravilhosamente, abençoe o seu lar, abençoe assim a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje, 24 de abril, sábado, nós estamos aqui diretamente do nosso lar, para juntos cultuarmos ao nome do Senhor, bendizemos ao nome do nosso Deus, que Ele é digno de receber toda a adoração. Hoje nós temos aqui, especialmente, conosco, a irmã Michele, aqui conosco, o grande Bruno. Por que grandinho? Alguma coisa assim? A beleza. Ah, certo. Jael, também com seus, com a sua princesa, o azar também, E o Heitor ali, está escondido ali, mas Jael ali, de lado ali. A Jael não gosta assim de brilhar tanto, Ele fica mais escondido assim, Mas desde já quero agradecer assim, a presença de todas as pessoas em que nesse momento pode estar conosco, agora ou em outro momento. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente. Queria a gente começar esse momento levando uma palavra de oração. Queria convidar a irmã Michele, para nos levar essa palavra de oração nesse momento, rogando a bênção de Deus assim, sobre as nossas vidas, sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua vida, você que nos acompanha do seu lar. Amém. Senhor, obrigado, meu Deus, meu Pai, por estarmos aqui, meu Deus, na casa dos teus servos. Que o Senhor possa contemplar, Senhor, a cada um que está acessando, meu Deus, a esse culto, Senhor, online. Que o Senhor venha, meu Deus, despertar, fazer com que as pessoas que irão falar nesta noite sejam usadas, Pai, para tocar as vidas, Pai, que estão necessitadas. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão, meu Deus, necessitando, meu Deus, da tua palavra, necessitando, meu Deus, de ajuda, Senhor. Nós intercedemos por todos, Pai, por todo o nosso Ceará, nosso Brasil e nosso mundo. Vem nos abençoar, Senhor, fazer com que nós venhamos vencer a cada dia, meu Pai. Perdoa, meu Senhor, nossos pecados, e que o Senhor venha, meu Deus, abençoar esta reunião. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Quero que desde já abrir assim, para todas as pessoas que estão conosco. Você que deseja que nós estejamos orando assim, no final da reunião, você pode mandar uma mensagem, fazer seu pedido de oração. A Jael vai acompanhar ali, ela vai passar ali. E se você pedir desejo também que a gente esteja louvando a Deus com um hino também, ou algum hino específico, você pode pedir aqui, que tem um tocador bom, hoje aqui o Bruno aqui, então pode pedir que aí não tem gancho não. Eu normalmente eu preciso cantar na outra reunião, mas hoje a gente faz ao vivo, Então você pode também fazer um pedido de um hino, que a gente vai estar louvando a Deus nesse momento. Eu quero convidar você para juntos assim louvarmos ao nome do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre fé, um assunto muito bom nas Escrituras Sagradas. E sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A pessoa que se aproxima de Deus precisa se aproximar por meio da fé. Vamos louvar a Deus com esse cântico, rompendo em fé. Eu convido a você a estar louvando a Deus conosco nesse momento. As montanhas e
vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor
tua espada, pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Tá bom, então. Sim, isso aí. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu que estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, aleluia! Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Não, amém. Mas não falou amém? O negócio já foi duro. Amém, né? Graças a Deus, né? Desde já quero agradecer a todas as pessoas, né? Todos os irmãos da Igreja Batista, né? Em Xeremozinho, a pessoa do pastor Elmo e também todos os irmãos de todas as congregações de nossa igreja, né? Quero mandar um grande abraço aí para todos os irmãos lá do Logradouro, né? Lá do Queto, lá da Parada Mil, né? Os irmãos da Coab, né? E também todos os irmãos da Ednilson Correia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente, né? Fique à vontade para compartilhar esse vídeo assim com os seus amigos, né? Se você julga que seja abençoador para a sua vida, então certamente será para a vida de outras pessoas. Então, isso também você faz parte também da evangelização, né? De divulgar a palavra de Deus para outras pessoas, exatamente compartilhando esse vídeo. Você está compartilhando algo de Deus assim para outras pessoas também serem abençoadas com essa palavra. Hoje nós vamos está falando sobre fé. Sobre fé. Ele diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Como nós podemos viver pela fé? Viver pela fé. Interessante que quando você vai olhar no dicionário com relação à fé, fé está direcionada a todas as crenças, né, de todas as religiões. Então o homem em si, ele desenvolve a fé, né? Tudo que nós fazemos na realidade, quer queira, quer não, nós realizamos, nós executamos pela fé, nós usamos a fé, né? Em nossa vida diária, no nosso cotidiano, nós usamos a fé, né? Você tem que, quando a pessoa se casa, você tem fé que o seu casamento vai dar certo. Se você estuda, você tem uma fé em que aquele seu estudo vai resultar em alguma coisa boa para o seu futuro. Um bom emprego, um bom salário, uma boa vida. Então, tudo que você investe, tudo que você faz na sua vida, o seu trabalho, o seu esforço, né? Se você é um filho, tudo que você vive em torno da fé. Você está acreditando em algo futuro, algo que aconteça no futuro, que é algo que vai se concretizar futuramente. Então, tudo que você faz pela fé. Porque você acredita que algo há de concretizar, algo há de ser realizado, né, na nossa vida. E diante da Bíblia Sagrada, então a Bíblia nos mostra muitos e muitos exemplos de pessoas, né, os grandes homens da Bíblia, como pessoas que viveram a partir da fé. E Deus, Ele trabalha na nossa vida, né, pela fé. Lá em Hebreus 11, no primeiro versículo do capítulo 11, ele fala, né, que a fé é essa convicção de coisas que se esperam. Né? E
não está ligado àquilo que você está vendo, mas aquilo, né, aquela convicção que há em seu coração, aquela certeza, aquela convicção que há em seu coração, de algo que você espera da parte de Deus. Porque a nossa própria caminhada cristã, ela é baseada exatamente dentro dessa perspectiva, porque a nossa esperança em Deus, ela não está aqui. Embora em que nós desenvolvemos a nossa fé também, de forma prática, no nosso cotidiano, nas nossas relações de vida, né? Da maneira em que nós nos relacionamos com as pessoas, da maneira em que nós vivemos, nós estamos desenvolvendo essa fé, e essa fé, muitas vezes, ela se torna real, ela se torna prática, ela não é apenas algo abstrato, algo que está aí, né, no campo apenas da ideologia, do pensamento, da imaginação. A fé, ela é algo em que, por isso que a Bíblia fala em que o nosso conhecimento de Deus, ela precisa estar exatamente direcionada em algo que seja prático. Quando a gente diz assim, não seja apenas pessoas ouvintes da palavra, mas sejam operosos e praticantes da palavra. Então, o que é que ele está dizendo aí? Está dizendo que esta fé que ela é desenvolvida a partir do que nós escutamos, quando nós escutamos a palavra e absorvemos essa palavra ela precisa se tornar algo real, ela precisa se tornar algo prático no nosso dia a dia. Ela não é apenas uma canção solta ao vento de algo assim, isso é muito bonito, isso é algo assim tão maravilhoso, né? Como é linda essa palavra, que palavra bonita, que palavra encorajadora, que palavra motivadora. Não é a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela não está baseada apenas nesse ambiente. Ela está baseada exatamente em algo que seja prático. Eu acho interessante que lá no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 41, fala de leproso que chegou até Jesus e disse para Jesus, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus, ele se compadece daquele homem e diz o seguinte, olha, eu quero que você se torne limpo, né? Fica limpo, seja feito conforme a sua fé, seja feito conforme a sua fé, porque a fé é algo que deve nascer dentro do nosso coração. Ou melhor, eu disse que era em Marcos, mas é em Mateus 9, 29, que fala exatamente sobre esse texto, né? Fazer uma correção aqui, né? Jesus diz, seja feito conforme a tua fé. Interessante em que ele chega para Jesus e diz o seguinte, olha, eu sei que tu tens condição de me tornar limpo. Só que Jesus olha para ele assim, pois seja feito conforme a sua fé. Só que quando a gente diz assim, conforme a sua fé, a gente precisa fazer algumas distinções, fazer algumas diferenças. Porque uma coisa é você colocar uma fé em Deus, e outra coisa é você colocar uma fé em si próprio, numa imagem, num ser místico qualquer que você possa imaginar. Quando eu falo de fé, eu estou falando fé em Deus. E é importante a gente ressaltar isso, em que a nossa fé, ela precisa estar direcionada e concretizada na pessoa de Deus. Eu costumo dizer que normalmente eu não acredito muito nas pessoas, ou no potencial de transformação das pessoas. Embora que tem muitos exemplos aí de autoestima, de pessoas que se superaram, pessoas que chegaram, pessoas que foram além, e etc, e tal. Principalmente quando você fala com relação a uma pessoa em que está na criminalidade, a pessoa que, né, cometeu, né, assim, coisa assim absurda, como se assim, é um cara que, sabe, assim, matou uma criança, né, assim, sangue frio, sabe, sem dó e sem piedade, sabe, abusou de uma pessoa inocente, etc. E tal. Quando você começa a ver essas coisas e você, assim, acreditar exatamente nessa transformação, né, dessa vida. Uma pessoa com um coração tão mau, tão perverso, tão ruim,
você fica assim, como é que pode, né, essa pessoa? Como é que pode uma pessoa dessa natureza, uma pessoa que tem esse tipo de coragem de fazer esse tipo de coisa? Mas uma coisa é certa, quando o homem ele abre o coração para Deus ele é capaz de transformar a vida do outro. Deus é capaz de regenerar o homem. Porque essa é a mensagem que pregamos. Jesus deixou muito claro. Quem precisa de médico? Doente. É os doentes que precisam de médico. Então, exatamente o homem pecador, o homem que ele está nessa condição, o homem que está afastado de Deus, é exatamente esse homem que precisa de Deus. Nós poderíamos citar aqui grandes ações de Deus, movido pela fé. Lá no livro de... deixa eu ver aqui se eu acho aqui o livro aqui. De Marcos, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 7, fala daquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos. 12 anos, aquela mulher pelejava, tentava, de todas as formas, de todas as maneiras, gastou todos os seus recursos, e essa mulher, ela configura exatamente, muitas vezes, como nós nos procedemos, como nós agimos. Porque nós, muitas vezes, só queremos buscar a Deus. Não era bem o caso daquela mulher, pelo fato, talvez, durante esses 12 anos, ela talvez não tenha tido conhecimento de Deus, não tenha tido oportunidades, etc. e tal. Mas, muitas vezes, o nosso procedimento é assim, não, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo outro, vou tentar e tal, e a pessoa fica tentando, uma coisa, tentando uma coisa, tentando outra. E muitas vezes Deus está na última opção. Quando a pessoa não vê mais saída, quando a pessoa não se esgota completamente, aí a pessoa busca Deus. E interessante que Deus usa, muitas vezes, o sofrimento. Não que o sofrimento seja gerado por Deus, a pessoa tem que entender bem isso. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, nem pode ser tentado, e também não tenta ninguém. Mas Deus, ele é por meio, muitas vezes, do sofrimento, porque está dentro da nossa própria natureza, porque o sofrimento vem por consequência do pecado. O pecado gera morte. Toda vida, a gente tem esse entendimento. Toda vida, o pecado vai gerar destruição, vai gerar morte, vai gerar conflito, dificuldade na vida das pessoas. E é exatamente nesse momento de dor, muitas vezes, em que as pessoas se tornam sensíveis. Você chega e fala para a pessoa, você precisa assim, ter um encontro com Deus, você precisa de Deus na vida, porque não é a questão apenas, porque a pessoa tem muita perspectiva do aqui e agora. Não, mas a minha vida está bem, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu vivo uma vida boa, eu estou feliz com a minha vida. E muitas vezes nesse sistema que ela está tão confiante exatamente dos seus recursos, está tão confiante, muitas vezes, nas circunstâncias da vida em que lhe foram favoráveis, que elas se esquecem de Deus. Não se lembram de Deus. Não busca a Deus. Não vira as costas para Deus. Mas no momento de dor, no momento que dá uma dor de barriga, e ela está ali, e parece que o mundo vai se acabar. Parece que, e quando a pessoa começa a se ver na beira, da dificuldade mesmo, na beira, se fechando mesmo, e ela olha e o dinheiro, não adianta o dinheiro. Nós estamos nessa pandemia. E o interessante é que até um determinado momento, às vezes pessoas assim, com tanto recurso, e é isso que essa pandemia, ela tem, até o momento, ela tem demonstrado. Talvez daqui a alguns meses, ou algumas coisas assim, talvez mude essa situação, fique semelhante às demais doenças em que a população é atingida. Em que sempre a população pobre, ela está mais vulnerável, por causa da questão dos recursos. Não tem recurso para que
o outro tem mais recursos, então ele tem mais chance de superar, de vencer. Só que no momento ainda dessa pandemia, pelo fato de não ter um remédio concreto, não ter, sabe, a vacina, ainda muita coisa tem dado bom resultado, mas ainda muita coisa em teste, muita coisa ainda, né, estudando ainda, verificando, né, porque com relação à própria vacina, né, uma vacina para ser aprovada e dizer assim, rapaz, isso aqui, pronto, isso aqui é coisa de 5 anos, porque pode ser que com a vacina ela possa dar alguma reação depois de 1 ano, 2 anos, pode ser que apareça alguma reação de acordo com cada organismo, porque cada pessoa, cada organismo é de um jeito, de uma forma diferente. Mas é o que nós temos e a gente tem que, né, usar o que nós temos. Né? Temos que, jamais é que eu quero fazer apologia aqui contra algum tratamento ou vacina, jamais. Você tem que usar o que tem às mãos e você tem que estar tomando posse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em que tem demonstrado o seguinte, que pessoas muitas vezes de alta condição, se eu não me engano, uns meses atrás, o cara que é um dos caras mais ricos do Brasil, que é dono daquele da Safra, né, morreu. Né? E assim você vê, jamais eu quero também aqui fazer assim, eu quero só mostrar aqui que uma pessoa, o fato da pessoa ter uma alta condição, um poder aquisitivo acima de qualquer outra pessoa, a doença atinge todas as pessoas. Né? Todas as pessoas. Eu vi a pessoa que eu acompanho na rede social, que é aquele Luciano Huck, que ele teve a Covid, a mãe dele chegou a falecer. E ele colocou a mãe dele no melhor hospital de São Paulo, em que tinha o melhor tratamento com relação ao Covid. Foi assim, é como você pegar a pessoa aqui, tem exclusividade para aquela pessoa, no melhor hospital que tem demonstrado o melhor resultado. Então, mesmo assim, a mãe dele chegou a falecer. Quinta-feira que vem, né? Eu quero até fazer o convite aqui, né? Quinta-feira que vem nós vamos estar fazendo a live, né? Lá na casa do Bruno, né? Que o Bruno vai estar falando, né? Vai estar falando um pouco sobre a sua experiência, né? A sua experiência. Está com quantos dias? Que eu saí? Sim, saiu. 26. Está com 26 dias que o Bruno aqui estava na UTI, né? No hospital aqui, Seção Central aqui, né? Aqui de Xambi, né? Então, passou quantos dias na UTI? 14. 14 dias na UTI, né? Então, eu quero deixar o convite aqui a você, né? Na próxima quinta-feira, né? Quinta-feira que vem, nós vamos estar fazendo a live lá e o Bruno vai estar falando, né, um pouco assim da sua experiência, né? Em vencer, né, esse momento difícil, né? A sua experiência que ele teve com Deus também nesse momento. Sem dúvida. Né? E a gente vai estar compartilhando exatamente sobre isso. Eu quero já fazer o convite a você vai estar conosco. Então, pessoas, elas, né, exatamente nesses momentos difíceis é que as pessoas se tornam mais sensíveis. E nessa narrativa aqui pedi o texto, né, de Marcos 5, né, Marcos 5, artigo 20 e pouco aí, falando sobre essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastando. 12 anos. 12 anos usando todos os seus recursos e acabou todos os seus recursos. Só que ela ouve sobre Jesus. Ela ouve sobre Jesus e ela coloca o desejo em seu coração. Se eu apenas tocar em suas vestes. Se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curado. Eu serei curado. E ela vai até Jesus. Na verdade, para que a gente vá até Jesus, existem muitos obstáculos, né, que nos impedem, né, nós irmos até Jesus. O medo, né, porque a fé pelo fato de você não estar vendo, né, o fato de você não estar vendo exatamente
não está tocando exatamente naquilo que, no seu desejo, na sua vontade, como algo concreto. Muitas vezes pessoas, elas têm medo, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu já tentei isso, já tentei aquele outro, tem o problema do desânimo, né? Diante das circunstâncias. E o problema também com relação até ao seu próprio orgulho, né? De não querer dar o braço a torcer. Né? De olhar e dizer assim, não, mas eu estou bem. Né? Eu estou vivendo essa situação aqui, mas... E não buscar exatamente o auxílio, não buscar exatamente a Deus. Nós só desenvolvemos a nossa fé quando nós nos direcionamos a Jesus. Quando nós ativamos essa conexão com Deus. Jesus, ele disse assim, olha, se alguém não tiver ligado em mim, ele compara nós como um galinho de uma planta. Se você cortar o galhozinho da planta, né, do seu tronco, ele seca. E assim é a nossa vida. A nossa vida sem Deus, a nossa vida sem Jesus é exatamente uma folha seca. Uma folha seca. E nós só temos vida, na realidade, quando nós nos conectamos com Deus. Quando nós exercemos a nossa fé em Deus. Nós cremos em Deus. Cremos em Deus. Não é apenas você dizer assim, olha que palavra bonita. Não, eu vou tomar posse da palavra de Deus. É uma atitude de fé. É você dizer assim, olha, a palavra de Deus está dizendo exatamente para mim fazer isso. A palavra de Deus está dizendo para mim não mentir. Não, mas para mim aqui, na minha mente, se eu mentir, é bem mais fácil. É bem mais fácil eu tirar vantagem aqui diante dessa situação. Mas, se eu falar a verdade, eu posso ter um prejuízo aqui. Mas a palavra diz, não, você deve falar a verdade. Só que, ao obedecer a palavra, isso mediante a fé, porque o que eu estou vendo, na verdade, que eu vou ter prejuízo. Se eu falar a verdade, eu vou ter prejuízo. Está muito claro para mim que se eu falar a verdade, eu vou ter um prejuízo. Mas se eu mentir, então o meu lucro é certo. Mas aí, para mim tomar esse tipo de atitude, eu preciso tomar uma atitude de fé. Eu preciso tomar uma atitude de fé. Porque obedecer a Deus, muitas vezes, o mais interessante que parece é que a maioria das vezes mesmo, parece ser totalmente irracional. Porque Deus, ele coloca diante de nós assim, desafios. Deus coloca diante de nós assim, situações em que não faz sentido algum aqui. Não faz sentido algum. Quando Jesus chega, como nós estivemos meditando na quinta-feira passada, falando sobre a multiplicação de pães e peixes, quando Jesus diz assim, ele dispensa esse pessoal aqui, porque nós estamos num lugar deserto, dispensa eles aí para eles poderem ir atrás de algum canto para comprar comida, para eles procurar uma hospedagem para eles ficar, porque não tem como. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, dê vocês mesmo que comer a esse pessoal. Não faz sentido um negócio desse. Onde é que a gente vai tirar? Só que eles têm uma atitude de fé. Diz, não, mas tem um menino aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui, Jesus. É como assim, pronto. A minha ação, a minha possibilidade se acaba aqui mesmo. Só que quando a nossa possibilidade e a nossa ação, ela acaba e nós colocamos diante de Deus, aí é que o milagre acontece. Só que muitas vezes estamos esperando o milagre de Deus, esperando a ação de Deus, quando nós estamos acomodados. Quando nós não temos nenhuma atitude de fé em direção à ação de Deus. Nós não temos, está lá, todo mundo no barco. Jesus vem andando sobre
as águas, coisa tremenda, Jesus andando, é um fantasma, é um negócio qualquer. Só que quando Pedro ele vê que é Jesus, Pedro ele tem uma atitude de fé. Senhor, se é tu, então deixa eu ir. Né? Mas o barco é o lugar não de conforto, não, o barco é um lugar seguro. A fé, o interessante disso é que a fé nos leva exatamente a correr riscos. Agora, qual é a pessoa que quer investir? Que ela não vai correr risco. Quem não corre risco, não tem lucro. Você conhece pessoa que lucrou tanto, mas não correu nenhum risco. Né? Até que se ele for um mafioso, ele tem que correr risco. Imagina uma pessoa que trabalha honesto direito dentro da nossa sociedade brasileira, que trabalha para o governo e para grandes empresas. Né? Você trabalha só para pagar a conta. Está trabalhando para os outros. Né? Para dar dinheiro para o governo. O tanto de risco que um empresário brasileiro, de um empresáriozinho que está começando a ter empresinha, de pegar, de pagar todos os impostos, o aluguel, a energia e tudo enquanto e tudo, correndo risco de tudo aquilo que ele está investindo tudo que ele tem, que ele não tem, fazendo empréstimo para poder começar um negóciozinho. E esses outros pessoal só ganhando, né, só recebendo a sua porcentagemzinha e ele morrendo de trabalhar para pagar tudo, etc. Correndo risco. Só que a fé, se você quer experimentar milagres de Deus, se você quer experimentar mais de Deus em sua vida, você precisa estar disposto a correr risco. Correr risco. Porque o risco está exatamente em quê? Porque você não está vendo. Né? Aí vem o medo, vem, né, as incertezas, o desânimo, porque tentei uma vez, não tentei, sabe, tentei outra vez, sabe, e teve esse problema, e teve aquele outro problema, e teve aquele que se levantou, teve aquele outro, e teve aquilo, e teve tal. Tanta coisa que acontece. Só que Pedro, ele pega, vai e anda. O interessante é que quando ele anda, ele tira o olhar de Jesus por um instante. E começa a bater o vento, vem aquela ondazinha, não, acho que o cara andando por cima, talvez deu uma balançada, sei lá, o que negócio foi que aconteceu. Eu sei que ele se distrai. E esse é o problema da fé, da nossa caminhada, né, pela fé. É porque nós tiramos o nosso olhar de Jesus. Paulo ele deixa muito claro. Né? Precisamos olhar, com olhar fito, né? Firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No momento que nós tiramos o nosso olhar de Jesus, sabe por que acontece? Vou dizer o que acontece. Em um instante nós chegamos até Deus, sabe, com nossos problemas, nossas dificuldades e tal, e Deus agora começa a nos abençoar, Deus começa, sabe, assim, fluir na nossa vida, e Deus começa, sabe, a realizar tanta coisa, tanta maravilha em nós, que a gente começa a pensar que agora é nós mesmos. Né? De repente Deus tocou no seu coração. Quem foi que tem uma experiência assim? Né? Deus tocou no seu coração, rapaz, ore por essa pessoa. Né? Coloca a mão na cabeça dessa pessoa e ore por ela. Aí você, Deus está mandando fazer isso. Não fazer, né? A pessoa está doente, e aí de repente você bota a mão na cabeça da pessoa e você faz uma oração pela pessoa e pediu. E de repente Deus curou aquela pessoa. Eu estou falando de oração, mas pode ser até uma palavra. Você chegou e trouxe uma palavra para a pessoa, e depois daquela palavra que você trouxe para aquela pessoa, a pessoa, sabe, se levantou-se, a pessoa, sabe, e depois a pessoa agradeceu, rapaz, depois que você trouxe aquela palavra, sabe assim, Deus clareou, Deus abriu a porta, Deus operou, Deus fez e aconteceu. Aí você começa a olhar para si, rapaz, eu sou poderoso, né? Eu sou poderoso, sabe, eu tenho, aí começa a olhar para si e começa a perder a noção e tira o olhar de Jesus. Ele não entende que tudo vem dele. E é por ele, é todas as coisas, é dele, sabe? É ele quem opera, ele opera se ele quiser, ele faz se ele quiser, sabe? Ele que é o dono da situação, ele que... Eu vi uma
uma coisa que uma vez eu fiquei muito triste. Uma pessoa que eu considero muito. Uma pessoa que eu considero muito. Uma vez falando, não sei o que, de campanha, né? De fazer campanha, né? De oração e tal. E aí a pessoa me disse, rapaz, digamos, eu só estava fazendo uma divulgação, né? Que a gente vai fazer um culto de milagre, Deus vai operar, Deus vai acontecer e tal, e a pessoa começa a fazer aquela propaganda, né? Que o culto hoje, Deus vai operar, Deus vai curar, Deus vai agir. Aí você chega no culto lá e você não vê nada acontecendo. Aí a pessoa pega isso e começa a falar de problema que o pessoal tem, né? Você que está com dor, né? Dor de cabeça, dor nas costas, dor de barriga, dor, tá entendendo? Porão de galo, não sei o que mais lá e tal. Deus está me mostrando aqui e tal, e vem aqui para a gente orar e tal. E eu fiquei assim, que negócio é esse? Que negócio é esse? Porque você tem que entender que Deus é que é o dono da situação. Não é nós que estamos no controle, mas Deus é quem está no controle da situação. Deus, Ele faz todas as coisas ao seu tempo e ao seu momento. O que Deus busca de cada um de nós é encontrar em nós um coração quebrantado e contrito. O que Deus busca da minha pessoa, da sua pessoa, de cada um de nós, é arrependimento, contrição, reconhecimento, humildade diante da sua presença. Porque não tem como você chegar na presença de Deus de outra forma. Não é você, meu Deus, isso é o quê? Fazendo teatrinho, não. Sabe? Achando que se você chegar e fazer um chorinho, ou se fazer uma vozinha meiga, uma vozinha não sei o quê, assim, assado, se Deus agora vai. Porque não existe receita de bolo. Se você se ajoelhar para um cangapé e virar para um lado e virar para o outro, Deus vai operar na sua vida. Não existe isso. Não existe isso de maneira alguma. Deus busca exatamente pessoas em que reconheçam o seu estado, reconheçam a sua necessidade e se quebrante completamente das suas mãos. Porque não tem como Deus grande, como é o nosso Deus, não tem como você chegar de outra forma. Porque nós somos pó, nós somos cinza, nós somos pequenos, nós não somos nada. Nada. Nós necessitamos e carecemos, porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e nós tão pequenos. Então necessitar de Deus. Nós carecemos de Deus todo instante, todo momento. Não tem como você chegar de outra forma na presença de Deus. É você reconhecer na realidade quem é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe Deus como o nosso Deus. Um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso Deus. Não tem como você chegar. E não tem como você determinar nada para esse Deus. Tudo que Deus faz para mim e para você é exclusivamente pela sua graça e misericórdia que é estendido para cada um de nós. É pela sua graça e misericórdia. Não tem como você, sabe, eu já vi pessoas com uma conversa dizer assim, irmão, você tem crédito diante de... Quem é que tem crédito diante de Deus? Não tem como você, se você se colocar na balança, a balança quebra para o seu lado. Porque não tem como, eu fiz isso para Deus, né, para Deus me dar isso, eu jejuei, os fariseus, saduceus, o pessoal lá no tempo de Jesus ficava com essa conversinha, Jesus diz, olha, essa oração dessa negrada aí não é nem ouvida, sabe o fariseu publicano lá para orar, o fariseu, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu dou esmola, sabe, não tem como, não é nem ouvida a oração, porque não tem como você chegar diante de Deus, sabe, com crédito. Eu fico imaginando Jó, porque Jó, você, pelo menos a Bíblia nem mostra, assim, com clareza, com algum problema de Jó, assim, alguma dificuldade assim, você vai querer encontrar alguma coisa nas entrelinhas, porque os próprios amigos de Jó começam a acusar Jó e etc, e tal, e Jó fica na dele, e Jó diz, não tem nada não, né? Não existe nada, né, e tal. Só que chega um ponto até diante de Deus,
Né? Que Deus chega e esclarece para Jó onde é que tu estava quando eu criei o céu e a terra e tudo mais. Né? Porque até diante de Deus, Jó parece o que dá mais parecer que ele já está assim, não, sabe, não existe nada, né? Assim, eu tô bem demais, né? Só que mesmo o cara que, diante das qualidades de Jó, que é um negócio assim que se torna quase um mito, um negócio assim surreal, dentro das nossas realidades humanas, Deus chega para ele e diz assim, rapaz, você também não é nada não. Você também, sabe, você, diante de mim, você some completamente. Você desaparece diante de mim. Porque Deus, irmão, Deus é santo, 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 santo. Sabe, não é um de nós. O nosso grande problema é que muitas vezes queremos olhar para Deus como se fosse um igual. Sabe? Como se fosse assim, sabe, alguma coisa parecida. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas você precisa entender uma coisa. Essa imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida pelo pecado. E através de Jesus, ele vem restaurando essa imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós nos confundimos muito e nós nos perdemos bastante, muitas vezes, porque queremos compreender Deus dentro de uma perspectiva humana. Nossa. Deus, ele fala através da sua palavra e mostra os céus, ruas de ouro, cristal. Isso é coisa nossa, ouro, cristal, isso é coisa nossa, da nossa matéria, dessa matéria, dessa dimensão que nós estamos. Deus está acima de qualquer coisa desse tipo. Ele está dando uma noção para nós de grandeza, de preciosidade. Jesus deixou muito claro. Se eu falo para vocês as coisas terrenas, vocês nem entendem. Imagine se eu falasse das coisas celestiais. Deus está muito além, mas muito além. Se nós queremos conhecer a Deus, se queremos ter uma experiência com Deus, precisamos se achegar para Ele e achegar com fé. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar por fé. E fé não é apenas poesias. Fé é realidade. Fé não é apenas um universo abstrato. Não. Fé é real. Fé é prático. Fé é para ser vivido, experimentado. Sabe? A cada dia e a cada instante. Todos os milagres da Bíblia, nós vemos pessoas que se aproximaram a Deus com atitudes de fé, tiveram uma atitude concreta de fé diante de Deus. E experimentaram um milagre concreto de Deus na sua vida. E eu te pergunto, até quando você vai viver uma vida baseada na fé dos outros? Porque Deus curou, porque Deus agiu na vida de fulano, de beltrano e tal, e você não vai enxergar, e você não vai experimentar as suas verdadeiras experiências com Deus. Deus, ele quer em que você experimente dele. Deus, ele quer se revelar a você. Deus, ele quer agir no seu cotidiano, no seu dia a dia. Não é apenas porque operou na vida de fulano de tal, porque Deus agiu na vida de fulano de tal, Deus agiu ali, Deus agiu acolá. Agiu na vida do outro acolá. Deus, ele quer agir na sua vida. Deus, ele quer operar na sua vida. Deus, ele quer fazer parte da sua vida. Deus, ele quer ser real na sua vida. Não é apenas, sabe, de músicazinha, de falácia. Não. Ele é concreto. Ele é concreto. E nós o tocamos pela fé. E nós experimentamos Deus a cada dia pela fé. Porque Deus, ele se faz presente no nosso dia a dia. Precisamos enxergar a ação de Deus no nosso dia a dia. Amém? O meu desejo, ao seu coração nessa noite é que você experimente Deus todo instante, todo momento, todos os dias. Deus, ele quer se fazer presente no seu dia a dia. Deus, ele quer se fazer presente na sua vida. É muito bom e é muito encorajador você escutar testemunho, experiência de outras pessoas.
Mas não adianta você ficar só olhando para os outros comendo o bolo. Né? E você, olha que bolo gostoso, ele está dizendo que é tão gostoso aquele bolo, mas você mesmo não experimenta esse bolo. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O meu desejo ao seu coração, o meu desejo à sua vida, é que você venha experimentar de Deus a cada dia. Provar e ver o quanto Deus, Ele é bom e maravilhoso. Ele quer fazer parte da sua família. Ele quer fazer parte dos seus negócios. Ele quer fazer parte dos seus relacionamentos. Ele quer fazer parte do seu todo. Não é assim, só em uma parte, em um dia, em um momento, em um instante, sabe? Não, Ele quer fazer parte da sua vida por completo. Da sua vida, sabe? Todo instante, todo momento. Ele quer, sabe? Ele quer andar com você. Caminhar com você todos os dias e todos os momentos. E essa é o meu desejo, né, a você nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E já quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, né, nessa noite. Né, agradecer as pessoas que estiveram aqui, né, estiveram acompanhando do seu lar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente, grandiosamente. Vamos... Uma gracinha, né? Queremos agradecer. Pede para orar pelo Paulo Salustiano, né? Testou positivo para o Covid. Vamos estar orando também pelo pastor Paulo Salustiano, né? Que teve Covid, né? Depois teve Covid, né? Acho que ele está em tratamento em casa, né? Está em tratamento em casa. Porque ela não pode mais a vacina. Ela é alérgica à vacina. Alérgica à vacina. Nós vamos estar orando assim pela irmã Gracinha, né? Que Deus proteja, guarde, livre a sua vida de todo mal, né? Vamos estar orando nesse momento. E agradecer, né? Todas as pessoas que estiveram, né? Participando conosco, né? Iraci participou. Iraci. Trabalho com educação infantil. Vamos agradecer a Iraci. Agradecer também Pastor José. Kézia, A Leila. Kézia, né? A Leilinha comentou também. A Leilinha, que era da igreja, irmão. Né? O livro do site. Sim, a Leila, né? Um grande abraço, né, para a irmã, a Leila, né? A Leila, né? A Leila é irmã da Leidiane, né? Isso. Deus abençoe, né? Assim, todos os irmãos que estiveram conosco. Queria convidar o irmão Bruno, né, para nos levar uma palavra de oração, né? E orar para esses pedidos que foram feitos nesse momento, né? E abençoar cada pessoa, né, que está no seu lar, na sua casa, né? Tem também ali de oração A Iraci pedindo oração pela cor do Tarcísio, que é o marido dela. Oremos. Nosso eterno Deus, Pai querido, Deus de infinita bondade, Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, ó Pai, porque, Senhor Deus, nos deixa a oportunidade de aprender, Senhor Deus, sobre esse dom, a fé, que é um dom, Senhor Deus, que não faz acepção de pessoas, ó Pai. Nós vemos na Tua palavra, Senhor Deus, que quando as pessoas buscaram Jesus, ó Pai, elas vieram do jeito que estavam, Senhor Deus, e a maioria das vezes, Senhor Deus, eram pessoas que viviam à margem da sociedade, ó Pai, e Tu as escutou, ó Pai, porque Tu, Senhor Deus, veio, Senhor Deus, para salvar os doentes, ó Pai. Então, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, e de cada um que está ouvindo a transmissão nessa noite, ó Pai. Senhor Deus, abençoa nossas famílias, ó Pai, opera poderosamente, Senhor Deus, contra todo mal, ó Pai, nos dá paz e saúde, ó Pai. Senhor Deus, queremos Te pedir, Senhor Deus, ainda de forma específica, ó Pai, pela vida do pastor Paulo Salustiano, Senhor Deus, que se encontra, Senhor Deus, contaminado com o Covid, ó Pai, dá, Senhor Deus, saúde, ó Pai, dá, Senhor Deus, imunidade e força para ele combater tal vírus, ó Pai. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, providencia, Senhor Deus, o melhor na vida do Teu servo, ó Pai. Senhor, nós Te pedimos ainda, ó Pai, pela vida da irmã Gracinha, Senhor Deus, abençoa, Pai. Senhor Deus, protege, Senhor Deus. Senhor Deus, Tu que é o guarda que não dormita nem dorme, ó Pai. Como fala nos Salmos, ó Pai. Tu, Senhor Deus, que nos traz toda a segurança, Senhor Deus, porque Tu tem todos os poderes, Senhor Deus.
Habita, Senhor Deus, ao lado dela, Senhor Deus, a protegendo, Senhor Deus, conforme ela merece, ó Pai, conforme Tu, Senhor Deus, protege os seus filhos, ó Pai. Senhor Deus, abençoa a vida do Tarcísio, ó Pai, marido da Iraci, Senhor Deus, que está com forte dor de coluna, ó Pai. Cura, Senhor Deus, com Teu amor, Senhor Deus, porque Teu amor cura, ó Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos, ó Pai. Muito obrigado pela saúde, Senhor Deus, que Tu nos deste, ó Pai. Senhor Deus, queremos Te pedir ainda, Senhor Deus, por todas as pessoas, Senhor Deus, que estão hospitalizadas, Senhor Deus. Providencia, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, a paz, Senhor Deus. Utiliza, Senhor Deus, o Teu poder, Senhor Deus, a Tua poderosa mão, Senhor Deus, e toca na vida de cada um, Senhor Deus. Senhor Deus, Tu, Senhor Deus, que utiliza, Senhor Deus, os profissionais da saúde como Teus instrumentos, Senhor Deus. A cada dia, Senhor Deus, renova as forças daquelas pessoas, Senhor Deus, que tanto ajudam, Senhor Deus, aqueles que estão doentes, ó Pai. Senhor Deus, eu quero Te pedir, Senhor Deus, que abençoe a nossa igreja, a Igreja Batista, ó Pai. Senhor Deus, abençoe o pastor Elmo, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, conduzir, Senhor Deus, o trabalho, Senhor Deus, de uma forma mais próxima a Ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o dono da casa, Senhor Deus, o Herbert, Senhor Deus, que é diácono e vice-presidente da Tua igreja, Senhor Deus, que faz um trabalho tão bom, Senhor Deus, tão instrutivo. Senhor Deus, abençoa o Teu servo e a família do Teu servo, Senhor Deus. É isso que Te peço, por fé Te agradeço, amém. Vamos tentar encerrando esse momento. A gente vai louvar a Deus só com o último cântico. Aí já está acontecendo. Não.
Jesus abençoe a sua vida.